Paz do Senhor, amados jovens, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa 12ª lição falando sobre Zacarias, o Messias, a pedra angular. Na semana passada nós falamos sobre Ageu, a atenção para com a casa de Deus. Estamos chegando ao final do nosso trimestre, o nosso terceiro trimestre, e já estamos aqui de posse da revista do nosso próximo trimestre, que vai falar sobre Jesus Cristo voltará. Vai ser uma lição, acredito eu, maravilhosa, que nós estaremos juntos com os irmãos aqui passando essas lições. Vai ser muito bom. E hoje, então, na nossa 12ª lição, nós vamos estar estudando então sobre Zacarias, o Messias, a pedra angular. O nome Zacarias significa Deus se lembrou. De fato, Deus se lembrou do seu povo. E nós vamos ver no decorrer da história, ou da lição, e no decorrer da história bíblica, Zacarias, ele nasce no período do cativeiro. Então, com certeza, os seus pais, aguardando a promessa de uma restauração, de uma volta a Jerusalém novamente, então eles colocam o nome de Zacarias. Deus se lembrou. É claro que Deus nunca se esquece, Deus não se esquece, mas é como se fosse assim, sempre quando Deus olhasse do céu e visse Zacarias, Deus estaria olhando e dizendo assim, eu me lembrei, Deus se lembrou. Então seria uma forma de eles estarem falando com Deus, Deus lembra-se de nós, nos leva para casa novamente. E essa lição vai falar sobre isso. O texto do dia diz, e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias capítulo 13, versículo 6. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi ferido na casa dos seus amigos, na casa dos seus irmãos. De fato, ele foi ferido, mas ainda assim, Isaías vai escrever dizendo que o trabalho da sua alma ele iria ver e ia ficar satisfeito. A síntese textual diz, Zacarias apresentou Cristo como servo sofredor, que salvará a humanidade, e o rei vitorioso que mostrará o seu poder sobre todo e sobre todos. Então, o Senhor Jesus quando vier, e na verdade o Senhor Jesus já veio como um servo, veio como um homem, como escreve Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo-se semelhante aos servos. Nós vamos ver isso na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, queridos, quando o Senhor voltar da próxima vez, ele não vai vir como servo, não vai vir como aquele que as pessoas meneavam a cabeça, não, pelo contrário. Quando Jesus voltar agora, todo mundo vai ter que se dobrar diante dele, e isso vai acontecer. Por isso que nós devemos ficarmos felizes por saber que estamos do lado certo, do lado daquele que é poderoso e tem nas suas mãos as ações sobre as nossas vidas. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, explicar a estrutura do livro de Zacarias, comentar como as 8 visões do profeta contribuíram para motivar os judeus na reconstrução do templo. E, por último, apresentar as profecias messiânicas de Zacarias. O nosso texto bíblico está escrito assim, em Zacarias capítulo 13, versículos 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Olha só, que momento maravilhoso, que momento marcante, quando o povo reconhecer o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ser algo assim maravilhoso. E eu já te convido, você que tem assistido às nossas aulas,
Eu lhe agradeço a você que já se inscreveu no nosso canal. Já é o nosso primeiro período que nós temos gravado essas aulas dos jovens. Vamos entrar na nosso segundo trimestre, nossa segunda revista. Acredito que vai ser uma bênção, porém, eu gostaria de saber dos irmãos, o que os irmãos acham, vale a pena a gente continuar ou não, estamos de alguma forma contribuindo com os irmãos. Isso é bom, até para o nosso crescimento espiritual. Nós já vamos entrar na introdução, porém antes eu lhe convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito, e não esqueça, quando você chegar no vídeo, já dá o seu like, tá bom? Para você não se esquecer, porque às vezes a gente esquece de dar o like. E o like é muito bom para que o YouTube possa recomendar esta lição, esse vídeo, para mais alguém. Eu vou à nossa vinheta da nossa chamada e é rapidinho, já estaremos na nossa introdução. É muito rápido. A nossa introdução diz assim: Zacarias desenvolveu o seu ministério para o primeiro grupo que retornou a Jerusalém após o decreto assinado por Ciro em 538 a.C., que autorizou a repatriação dos judeus exilados. 50.000 judeus, sem contar as mulheres e crianças, retornaram sob a liderança do príncipe Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. O propósito era reconstruir o templo. Com a oposição dos samaritanos, muitos desanimaram e o projeto acabou sendo abandonado. Nós vimos na lição passada, eu vou deixar até aqui, a capa da nossa lição da semana passada, quando falou sobre Ageu, a preocupação que ele teve com a casa do Senhor nosso Deus. Quando ele chama a atenção do povo, exatamente por isso, porque a casa do Senhor estava abandonada, enquanto os homens estavam querendo buscar somente para o seu benefício. Então o Senhor vai trazer pelo profeta esta repreensão, mas foi algo assim tão positivo que eles vão ser encorajados a retornarem, então, a construção ou a reconstrução do templo do Senhor nosso Deus. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o sacerdote e profeta. Zacarias, ele tinha dois ofícios, ele era sacerdote e profeta. Zacarias desenvolveu a responsabilidade sacerdotal do ensino ao lado da força encorajadora de um profeta. Ele foi sacerdote e profeta, oriundo da tribo de Levi. Era descendente de uma família sacerdotal. Seu nome significa o Senhor lembra, o Senhor lembrou. Ele nasceu em terra estrangeira, nasceu na Babilônia, quando os judeus estavam exilados. Faz parte do primeiro grupo, composto de 50.000 judeus que retornou a Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. Nós vamos ver se... Aqui fala, se voltou 50.000 homens, se nós fôssemos brincar, fazer uma conta simples, que cada chefe de família voltou com a sua esposa, aí já foi 100.000 pessoas. Se nós levarmos em conta que cada família tivesse 2 filhos, então nós vamos ver aí que pelo menos 200.000 pessoas devem ter retornado, por aí. Um pouco mais, um pouco menos, retornou a Jerusalém. Só que quando eles retornam, eles vão se deparar com os moradores da terra que não queriam que, na verdade, o templo do Senhor fosse reerguido. Irmãos, há sempre uma luta muito grande quando as coisas são voltadas para as coisas de Deus. Quando as coisas são dos homens, então todo mundo faz com vontade, faz com garra, com prazer, mas quando é para o Senhor, sempre tem os opositores. Só que tem uma coisa, os opositores, querendo ou não,
eles terão que se render ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos que Zacarias fazia parte de uma família sacerdotal. A data do livro possivelmente começou a ser escrita em 520 a.C., diferente de Ageu, que entregou 4 mensagens em um período curto de tempo. Zacarias, sendo mais jovem do que Ageu, viveu muito mais tempo e deste modo teve um ministério profético mais longo do que Ageu. Algumas datas são apresentadas no seu livro: 1º de novembro de 520, 24 de fevereiro de 519, 4 de dezembro de 518. Acreditamos que a parte final do livro apresenta profecias entregues próximo do ano 480. Uma hipótese, sabemos que Zacarias citou os gregos, tendo em vista que a Grécia começou a se tornar uma potência mundial ao derrotar Dário I em 490 a.C. Zacarias permaneceu durante décadas profetizando para o seu povo, ao lado de Ageu, e incentivou o retorno da reconstrução do templo. Todavia, sua profecia não se limitou unicamente a este propósito. Ele também se inteirou pela renovação espiritual de Jerusalém de seu povo. Por isso, entregou mensagens messiânicas que traziam esperança para o povo. O povo exilado, eles estavam sem esperança, mas Deus queria, por meio do exílio, levar o povo a uma conversão profunda, não algo genérico, generalizado, mas o Senhor queria conduzir o povo a uma conversão genuína. Vocês viram, nós estamos estudando na classe dos adultos também, para quem está estudando lá, está falando sobre a questão do cativeiro, falamos sobre a questão do cativeiro de Israel, e a última lição, semana que vem, vai ser sobre o cativeiro de Judá. Por que eles foram para o cativeiro? E tem tudo a ver com essa lição também. Foram por causa da idolatria, porque não quiseram adorar o único Deus verdadeiro. Por isso, eles pagaram um preço muito alto, mas era necessário para que eles entendessem que não deveriam adorar outros deuses. É assim que acontece. Quando o homem não quer reconhecer por si só, Deus vai achar um meio, providenciar um meio, prover um meio para que nós venhamos reconhecer qual seja a sua perfeita vontade. O número 3 diz: qual foi a estrutura e a mensagem do livro? O livro de Zacarias possui algumas singularidades. É o livro mais apocalíptico e escatológico de todo o Antigo Testamento. Também é o livro mais extenso entre os profetas menores. De igual modo, é considerado o livro mais difícil de ser interpretado. Isto acontece por causa de suas visões, símbolos e parábolas. Sua profecia é composta de visões e palavra. Os capítulos de 1 a 8 encorajam os judeus na reconstrução do templo, enquanto os capítulos 9 a 14 apresentam as profecias sobre Israel e o Messias. Ele profetizou sobre as funções que Cristo exerceria como servo do Senhor, o rei, sacerdote e o verdadeiro pastor. Também relatou episódios da vida de Cristo e de sua traição, sua crucificação, seus sofrimentos e a sua segunda vida em glória, retratando Jesus como rei guerreiro que reinará sobre Jerusalém. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso. O nosso Senhor, quando ele voltar à terra novamente, ele não volta mais para pisar nessa terra, mas ele volta para exercer o seu reinado. O seu reinado vai ser um reinado glorioso. E eu agradeço ao Senhor, e você também pode agradecer, porque aquele que for fiel ao Senhor vai participar desse reinado também, porque a noiva do Cordeiro vai reinar com seu esposo, porque ela vai deixar de ser noiva para ser esposa. Então a igreja, ela vai reinar com o Senhor nesse período. Então nós vamos ver os relatos que acontecem, de fato, como eu já disse no início, Jesus ele se vestiu de servo, de homem. Como assim?
ele se fez menor do que os anjos. Para quê? Para me alcançar e te alcançar. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por nos amar é que Jesus vai permitir se fazer menor do que os anjos para estar da nossa altura. E quando ele vem, ele vai ser esbofeteado, vai sofrer o escárnio, tantas coisas, mas tudo isso porque ele nos amou. O segundo tópico diz a atuação de Zacarias. O primeiro sermão, a primeira mensagem de Zacarias tinha como propósito exortar o povo ao arrependimento. Ela foi entregue entre o segundo e o terceiro sermão profético de Ageu. O profeta exortou os judeus a observar os erros dos seus antepassados que recusaram ouvir os profetas que os antecederam. Então nós vamos ver que ele vai trazer uma palavra, ele vai trazer uma visão de despertamento para o povo, para que o povo se arrependessem. O povo não estava querendo se arrepender. Eles queriam viver de acordo com as suas vidas. E alguns até diziam assim, não é tempo de edificar a casa do Senhor, não é tempo. Por quê? Eles estavam preocupados somente com as suas casas. No decorrer da lição, nós vamos ver algo aqui muito interessante, que no final desse tópico, que o comentarista vai abordar e eu vou estar falando com os irmãos também. Então nós vamos ver como a palavra desses homens de Deus na sua época surtiram efeito. E hoje, você que ensina na classe dos jovens, você que é um pregador, é um pastor, é um ministro, é um ensinador, eu, por exemplo, também, será que as nossas mensagens também têm impactado alguém? Tem levado alguém a mudar de vida? Ou está tudo muito em paz e nada tem a ver? Pense nisso. A mensagem desses homens teve ou tiveram o poder de impactar a vida das pessoas. E a nossa também tem que ser assim. Número 2, as 8 visões. Os capítulos de 1 a 6 apresentam 8 visões que contribuíram para encorajar os judeus que trabalham na reconstrução do templo. A primeira visão foi dada quando a obra já estava em andamento há 5 meses. Zacarias capítulo 1, versículo 7. Diz assim, aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebat, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, olhei de noite e vi um homem montando um cavalo vermelho, e parava entre as muitas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Essa questão do simbolismo, nós temos que ter um cuidado para não falarmos o que não é, e é muito difícil. Então nós vamos ver que essas visões foram importantes, porque para encorajar. Nós sabemos que quando fala de cavalo, se fala de força, se fala de trabalho, porque o cavalo é um animal de trabalho, é um animal de guerra. Então o povo, irmãos, para de fato fazerem aquela obra, aquela reconstrução do templo, ou continuarem, precisariam ser fortes, precisariam vencer os obstáculos que estava vindo contra eles. E os obstáculos, vale a pena ressaltar que não eram poucos. Muitos foram os obstáculos. As outras 7 não resistem suas datas, provavelmente uma seguiu a outra, em rápida sucessão, sendo imediatamente registradas, por isso não se faz necessário as datações seguintes. Na verdade também, nós temos que ter em mente o seguinte, as datas, para nós, não é fundamental. Para nós o fundamental é o contexto da mensagem, a importância da mensagem e o efeito que essa mensagem surtiu na vida daquele povo. É isso que é importante. Diz então aqui que, pois Jerusalém estava sendo medida e protegida por Deus, e seu sacerdócio seria restaurado.
A reconstrução do templo não poderia ser vista apenas como uma obra humana, mas como resultado da influência operada pelo Espírito do Senhor nos corações. Nós vamos entender o seguinte, que a obra de Deus não pode ser visto como, vou usar essa palavra aqui, tá? Algo banal, algo comum. O templo do Senhor não pode ser visto como uma casa qualquer. Não, queridos. O templo do Senhor, é claro que nós não vamos adorar o templo. Nós vamos adorar o Senhor do templo. Mas nós precisamos ter o cuidado para nós não entristecermos o Senhor com as nossas ações. Então é fundamental que eu e você, nós não tenhamos as coisas de Deus como coisas comuns, mas as coisas do Senhor são sagradas. A justiça deveria ser uma marca nesta reconstrução social, visto que o cativeiro babilônico tinha purificado o povo de Deus. Vocês se lembram bem que havia uma injustiça muito grande, tanto em Israel como em Judá. Os mais pobres eram pisados, eram, vamos dizer assim, como diz o texto, né, da lição, eram espoliados pelos mais ricos. Então era muito difícil esse contexto, mas agora se esperava que houvesse uma mudança de atitude, de comportamento na vida desse povo. Todas as visões usavam motivar o povo. Deus não falava para entristecer ou para derrubar o povo, mas para motivar. No 3, uma adoração sincera. Durante o cativeiro, o povo de Judá desenvolveu o hábito de jejuar no 4º, no 5º, 7º e 10º mês. Eles tinham o hábito de jejuar, de falar com Deus, de orar, de dedicar a sua vida como sinal de luto pela destruição do templo. Quando a reconstrução já se encontrava bem avançada, surgiu uma pergunta do novo templo. Os judeus deveriam continuar a jejuar ou não? Uma comitiva veio de Betel para interrogar os sacerdotes de Jerusalém. A primeira geração de exilados havia sentido profundamente a queda de Jerusalém e chorava com sinceridade. Porém, a segunda geração não conseguia entender a profundidade da atitude e a cumpria apenas como um ritual. Aqueles que foram levados, aqueles que tinham já a sua idade e foram levados e conseguiram retornar, eles vão chorar profundamente por lembrar das coisas que o Senhor tinha feito. Mas a geração seguinte, ela não participou, ela não conhecia, então ela viveu muito daquilo que as pessoas falavam. E na vida espiritual não é muito diferente. Tem muitas pessoas que vivem somente daquilo que os outros estão falando. Mas e você? Você precisa ter o seu pensamento sobre o assunto e não viver as experiências dos outros. Então eles vão enviar uma comitiva a Jerusalém para inquirir dos sacerdotes se deveriam jejuar ou não. Ou seja, parte desses homens, dessas pessoas, estava tendo o jejum como um fardo pesado. Por isso que eles foram lá para ver se eles iam dizer assim, então não precisa mais jejuar. Querido, a comunhão com Deus, ela tem que ser diária, ela tem que ser permanente, independente se as coisas estão boas ou mais, mas a comunhão deve permanecer. O jejum parecia um incômodo para eles. Este tem sido um problema da geração que nasce na igreja. Há filhos de crentes que cumprem rituais porque se acostumaram, mas não se conscientizaram sobre o porquê de tais atitudes. Zacarias respondeu que depois de restaurar e abençoar Jerusalém, os jejuns deveriam permanecer e o que mudaria seria a atitude dos homens em relação ao ritual. A adoração triste, compulsória e nostálgica daria lugar a uma adoração festiva regada por atos sagrados de honra em louvor a Deus. Ou seja, quando o templo estivesse sido erguido novamente, reconstruído, reparado, as suas fendas, enfim, eles deveriam jejuar
deveriam consagrar-se a Deus, mas não com tristeza, mas fazer por estarem vivendo dias festivos, estarem vivendo dias de profunda comunhão com Deus, e não simplesmente lembrando, mas era assim, não. Tanto que vocês viram lá na lição passada, que eles vão dizer assim, eles vão ficar entristecidos dizendo, poxa, esse templo não é como o templo que Salomão fez, esse templo vai ser muito simples. Aí Ageu vem de forma categórica, de forma firme e diz para eles assim, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque nesse segundo templo, ou quem estaria nele, seria o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor entraria nesse templo, e ele mesmo é o templo de adoração de todos nós, o Senhor Jesus. Por isso que a glória seria ainda maior. Falando do Messias, número 1, o livramento futuro. Enquanto os 8 primeiros capítulos motivaram os judeus na reconstrução do templo, nos últimos 6 capítulos o profeta Zacarias transportou-se do presente para o futuro. Cremos que os capítulos finais representam uma mensagem entregue por Deus a Zacarias, próximo a 480 a.C. O jovem profeta já era um ancião. Ele profetizou o castigo divino para as nações ao redor de Israel, que causaram sofrimento ao povo de Deus. Nações que colocaram empecilhos para que o povo de Deus tropeçassem. Nações que seduziram Israel à idolatria. Então essas pessoas, essas nações que perseguiram Israel, e nós sabemos no final que Israel vai ser duramente perseguido, vai ser duramente atacado segundo a Bíblia, mas o Senhor vai vir e vai salvar esse remanescente fiel. A singularidade do Messias prometido. Zacarias estabeleceu uma comparação antagônica entre a grandeza de um conquistador humano, Alexandre o Grande, por exemplo, e a simplicidade do Messias prometido, Jesus Cristo. Depois de retratar o domínio de um rei conquistador, o profeta apresentou a chegada do rei Salvador em Jerusalém. Ele viria montado sobre um jumento. E de fato, isso vai acontecer, não é verdade? Jesus vai entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. E isso de fato vai acontecer. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te, ó filha de Jerusalém. Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. De fato, vai acontecer. Jesus vai entrar, nem num cavalo puro sangue ele vai entrar. E detalhe importante, o jumento também não era dele, o jumento era emprestado. Tá vendo só? Jesus não teve um palacete para nascer, não teve pompas nesta vida. Ele é bem diferente. O conquistador é diferente do Salvador. Por que será? Simples. Porque o conquistador, ele quer mostrar o seu poder. Ele quer mostrar a sua força. O conquistador é assim que ele faz. Ele chega com a sua aparência, com a sua pompa. Mas o Salvador não. O Salvador vem dizendo assim, olha, abandone o perigo, vem para cá. Até porque se ele fizer muito estardalhaço, a pessoa até acaba de pular. Então quem vai salvar chega humilde. E Jesus veio humilde. Sabemos sim que o Senhor continua humilde, porque ele manda a gente aprender com ele. Mas ele quando ele voltar agora, ele vai voltar revestido de toda a sua glória. Maravilha, que bênção. Então nós vamos ver que há uma diferença entre aquele que salva e aquele que conquista.
Esta profecia se cumpriu na entrada triunfal de Jerusalém. Cristo também foi apresentado como a pedra angular ou a pedra de esquina. Zacarias 10:4 diz, dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos aqueles que são os exatores, né? Então nós vamos ver que o Senhor está profetizando, o profeta Zacarias está anunciando quem será ele. Não existe, olha só, isso aqui eu achei interessante, não existe igreja sem Cristo. Eu até diria, melhoraria um pouquinho aqui, não existe igreja evangélica sem Cristo. Não pode existir igreja cristã que não tenha o Cristo nela. Se não tiver o Cristo, vai ser só um amontoado de pessoas. Em sua vida, Cristo foi um exemplo e nos ensinou como viver em sua morte, um sacrifício perfeito em sua ressurreição, um vencedor extraordinário em sua ascensão, um rei em sua intercessão, um sumo sacerdote que continua agindo em favor da igreja. E cremos ainda que Cristo voltará para cumprir todas as promessas bíblicas. Ele voltará para cumprir as promessas bíblicas. A vitória de Cristo no número 3. A profecia de Zacarias não ficou restrita ou circunscrita apenas ao primeiro advento de Cristo sobre a terra, mas também discorreu sobre a sua segunda vinda, de acordo com a interpretação pré-milenista. O anticristo surgirá no cenário internacional e na figura de um pastor insensato, o anticristo. Sendo assim, os capítulos 12 a 14 descrevem os acontecimentos escatológicos, referente à purificação dos judeus e à destruição de seus inimigos. Diversas nações se reunirão contra Israel, já falamos sobre isso, no fim do reinado de 7 anos do anticristo, que nós entendemos ser a grande tribulação. A grande tribulação, um período de 7 anos, dividido em 2 períodos iguais, de 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio de aliança, e depois os últimos 3 anos e meio, o anticristo vai exigir de Israel a adoração. Porém, Israel já teve uma lição que só deve adorar o único Deus verdadeiro. Então, eles não se prostrarão diante desse pseudo-Cristo. Eles não se prostrarão, por isso que eles serão perseguidos. As nações que estão unidas ao anticristo irá fazer de tudo para exterminar o povo de Israel. Mas o Senhor virá para salvar este remanescente. O Messias salvará Israel depois de arrependida, Jerusalém será transformada. O profeta abriu parênteses em uma mensagem para resumir o plano de Deus para os judeus, através do poema do pastor ferido. O Messias será ferido e as ovelhas serão dispersas e provadas até sobrar um remanescente. O Senhor Jesus sabe como faz, como age, e assim vai acontecer. Com esse remanescente, o pacto de Deus com Israel será renovado, até que este Messias retorne em glória sobre o Monte das Oliveiras. Jesus voltará no Monte das Oliveiras. Diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Ou seja, Jesus quando vir sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras não irá aguentar o poder do Messias. Ele vai se fender. E o Senhor vai estabelecer ali vamos dizer assim, o seu lugar, de onde ele vai estar regendo todas as nações. Graças a Deus que nós estaremos com ele
nesse período tão maravilhoso. A conclusão vai dizer assim: reconhecemos que muitas profecias de Zacarias já se cumpriram historicamente, principalmente aquelas relacionadas ao período interbíblico e ao primeiro advento de Cristo. Tal constatação deve nos despertar para que possamos permanecer em vigilância, pois tudo o que foi prometido se cumprirá em seus mínimos detalhes. Aquele que falou é fiel para cumprir. Aquele que disse que vai acontecer, vai acontecer. Querendo o homem ou não, vai acontecer. Então o Senhor Jesus, ele vai agir de forma maravilhosa, estabelecendo o seu reino e trazendo livramento para o seu povo. Na nossa próxima lição, Malaquias, Deus se importa com a família, vai ser a nossa última lição desse trimestre. E mais uma vez, eu falo para você que chegou agorinha, que nós já estamos aqui com o nosso 4º trimestre. Jesus Cristo voltará. Acreditamos que Jesus Cristo voltará sim, com glória e poder. Você que está comigo, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Logo embaixo, acione as notificações e vai ser uma bênção ter você na próxima aula, tá bom? Deus te abençoe. Continue sendo essa pessoa abençoada pelo Senhor nosso Deus. Amém.